Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Sérgio Donizete, mais uma vez aqui em nosso canal da Assembleia de Deus, em Indaiatuba, setor Cidade Nova, em Itu, querendo convidar você que ainda não se inscreveu em nosso canal. Entre em nosso canal, se inscreva, dê um like, curta, compartilhe. Você pode comentar também em nosso canal e pode também mandar para alguém que você que ainda não serve a Deus ou que já serve também precisa ouvir a palavra de Deus. Então compartilhe nosso canal, você vai estar ajudando a divulgar a mensagem de Deus para todo o Brasil. Feliz por estar aqui nesse dia para mais uma vez compartilhar com vocês uma palavra da parte de Deus. E eu quero ler um versículo aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que está escrito assim: tudo tem o seu tempo determinado por Deus, e há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Eu queria nesta manhã, aqui em rápidas palavras, uma rápida reflexão, falar com vocês sobre uma pequena palavra, mas de uma importância maravilhosa, que é o tempo. O tempo é algo precioso. O tempo, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vemos aí duas colocações importantes, porque a Bíblia fala do tempo de Deus e a Bíblia fala também do tempo do homem. Há uma diferença, o tempo de Deus é chamado Kairos, é um tempo que não se conta. A Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia para o nosso Deus. Então, quando estamos falando do tempo de Deus, é um tempo em que o relógio ele não conta. O segundo tempo que a Bíblia diz é o tempo do homem. É chamado cromos, que vem de marcação, de relógio, e o tempo do homem, sim, ele é contado dias, anos, meses, séculos, minutos, segundos, e milésimos de segundos também. Então é o tempo do homem. Então o tempo do homem não é o tempo de Deus. E muitas vezes nós confundimos quando lemos um texto, e porque alguns textos tratam-se do tempo do homem, mas alguns tratam-se do tempo de Deus. E uma pergunta nesse dia que eu queria fazer para você é: o que você está fazendo com o tempo que Deus te deu? O tempo é algo tão maravilhoso, é uma dádiva de Deus, que Deus deu a todos, tanto ao rico quanto ao pobre, quanto não importa a cultura, não importa a posição financeira que o ser humano tem, Deus deu tempo igual para todos nós. A pergunta é: o que nós estamos fazendo com esse bem mais precioso chamado tempo? O tempo é algo dado por Deus, e ele se inicia e ele se acaba também. E ele passa e não há como nós recuperarmos o tempo perdido. O tempo é algo valioso. Quando olhamos para a Bíblia, nós vemos lá no livro de Salmos, número 90, versículo 10, que o salmista fala sobre a duração, o tempo de nossa vida. Ele diz que a duração de nossa vida é de 70 a 80 anos, e o que passa disso é canseira e enfado. Então, lá no livro de Hebreus, diz também que o homem está determinado a viver somente uma vez, e após a morte segue-se o juízo de Deus. Então aprendemos com a Bíblia em Hebreus que o homem vive somente uma vez, e após a morte segue-se o juízo. Então o tempo do homem, na verdade, é um só. E como o salmista diz no Salmo 90, a duração desta vida, o tempo que Deus nos dá, é de 70 a 80 anos. Poucas pessoas passam desta contagem em que o salmista diz. E os que passam, cumpre-se o que a Bíblia diz, canseira e enfado. E eu estava fazendo uma pesquisa aqui interessante, e nesta pesquisa eu achei aqui alguns dados interessantes, quero passar rapidamente para vocês.
Um ser humano que vive praticamente 71 anos, ele vai passar 6 anos de sua vida estudando aproximadamente, ele vai passar 8 anos de sua vida em lazer, ele vai passar 6 anos da sua vida fazendo refeições, se alimentando, ele vai passar 5 anos da sua vida usando um meio de transporte, né? Trem, ônibus, metrô, seu próprio carro. Desses 71 anos de vida, ele vai passar 4 anos conversando, se comunicando, vai passar 3 anos lendo, né? E interessante esse dado aqui de 71 anos de vida que o ser humano tiver. 24 anos ele vai passar dormindo, né? E é uma parte em que não entra na história do homem, né? Porque quando o homem está dormindo, o ser humano está descansando, né? Ele está em repouso e a sua mente não consegue processar. Não há história, né? Nesse tempo de sono. Então, na verdade, olha quanto o ser humano que vive 71 anos, uma média aí, ele passa com as atividades. E olha que interessante, quanto tempo da sua vida você está dando para Deus? Do tempo que Deus te deu para viver, quanto tempo você dedica para falar com o Senhor, buscar ao Senhor? Se você for aos domingos somente à igreja e orar 5 minutos de dia, de manhã, e orar 5 minutos à noite, você vivendo 71 anos, você vai dar aproximadamente 5 meses do seu tempo de uma vida de 71 anos que Deus tem te dado. Já imaginou, meu querido? Deus te dá 71 anos e você somente dedica a Ele 5 meses dos seus 71 anos. Para aquela pessoa, né, que vai à igreja só aos domingos, né, e ora um pouquinho de manhã, um pouquinho à noite, mas é muito interessante termos esse cuidado de nós buscarmos ao Senhor enquanto se pode achar. Busque ao Senhor. Use o tempo que Deus te dado para você edificar, para você trabalhar, para você amar a sua família, para você fazer a obra de Deus. Deus está lhe chamando para uma grande obra. Aproveite esse tempo que Deus tem te dado para estudar a palavra de Deus, para encher o teu coração das coisas espirituais, porque lá na frente você vai precisar. E eu quero encerrar aqui a minha mensagem trazendo a você esta pergunta: o que você está fazendo com o tempo que Deus te deu? Que Deus te abençoe e que você possa ter tempo para dedicar a sua vida para serviço do Senhor Jesus. Até mais. Se você não é inscrito, entre no nosso canal, se inscreva, viu? Dá tempo ainda de você fazer parte também e nos ajudar a levar a palavra de Deus para o mundo todo. Deus abençoe.